amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente. Eu me chamo Elmar Nascimento e este é o canal Língua Nossa de Cada Dia. Na última aula, abordamos o tema frase, seu conceito, definição, suas funções, sua identificação. E hoje vamos dar continuidade para fecharmos esse tema. Vamos conhecer os tipos de frase, os mais comuns no universo linguístico, no dia a dia, assim como identificar e entender as características de cada um deles. Então, amigos, vamos ao que interessa? Espero que todos vocês gostem e aproveito para pedir que vocês compartilhem esse vídeo ao máximo. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Essas duas ações são importantíssimas para a manutenção do nosso trabalho, que é servir com respeito e qualidade aos usuários e amantes da língua materna. Primeiramente, vamos fazer um breve resumo da última aula. Vimos que frase é qualquer enunciado linguístico que possui um sentido completo, que não é preciso ter um verbo para que exista uma frase, mas ela exige uma pausa pontuada, quer dizer, no fim de uma frase tem sempre uma pontuação. Vimos também a diferença entre frase nominal e verbal. Aprendemos que na frase nominal não há presença de verbo, apenas palavra ou palavras que não sejam verbos. E aprendemos que na frase verbal já é obrigatória a presença do verbo. Agora, nós vamos conhecer os tipos de frase. Para sermos mais precisos, os 5 tipos de frase mais comuns que utilizamos para o processo comunicativo. O primeiro tipo é a frase declarativa, que manifesta uma declaração, uma informação sobre algo, sobre algum assunto, podendo ser uma declaração ou uma informação afirmativa ou negativa. Vejam os exemplos. A menina gostou do presente. Aqui temos uma frase declarativa afirmativa. A menina não gostou do presente. Neste exemplo, temos uma frase declarativa negativa. No último exemplo, você jamais será esquecido. Neste enunciado, também uma frase declarativa negativa, já que o termo jamais expressa uma negação. Outro tipo de frase bem comum é a interrogativa, a qual expressa uma pergunta, podendo ser de ordem direta ou indireta. E vale destacar que nem sempre será necessário um ponto de interrogação no fim desse tipo de frase. Bom vocês ficarem cientes disso. Acompanhem os exemplos. Você pode me informar as horas? Nesse exemplo, temos uma interrogativa direta, já que no fim aparece um ponto de interrogação. Outro exemplo. Gostaria de saber se você pode me informar as horas. Notem que o sentido é o mesmo do enunciado anterior, a mesma intenção comunicativa. Só que nesse último exemplo não há ponto de interrogação. Portanto, se trata de uma frase interrogativa indireta. Agora, a frase exclamativa. Esse tipo de frase é empregado quando o emissor quer manifestar emoção. É sempre sinalizada com um ponto de exclamação no fim. E pode ser tanto afirmativa quanto negativa. Destaco aqui que o ponto de exclamação é um elemento indicador de carga emocional. E todas as vezes que você for escrever uma frase com emoção, conclua essa frase com um ponto de exclamação. No exemplo, esta macarronada está uma delícia. Percebam que o emissor é tomado por uma emoção ao opinar com satisfação sobre o incrível sabor da macarronada. Por sua carga emocional, a macarronada está deliciosa. Outro exemplo, que pessoa mais inconveniente? Aqui, a frase expressa a insatisfação ou aborrecimento de alguém em relação a outra pessoa, que está causando algum tipo de desconforto, incômodo ou perturbação. Sendo assim, é possível deduzir que o estado emocional do locutor está alterado. Outro tipo é a frase imperativa, a qual é uma construção gramatical utilizada para expressar uma ordem, um pedido, um conselho, uma instrução ou até mesmo um convite. Esse tipo de frase se caracteriza pelo uso do verbo no modo imperativo, que pode ser afirmativo ou negativo, e que assim como a frase exclamativa, a imperativa também pode emitir emoção, quer dizer, nem sempre será finalizada com um ponto de exclamação. Tudo vai depender do contexto. Vejamos os exemplos. Fecha a porta. Podemos entender que aqui alguém está pedindo a uma outra pessoa que feche a porta, apenas um pedido. Outro exemplo. Fecha a porta. Já neste exemplo, por ter no fim um ponto de exclamação,
podemos inferir que alguém está dando uma ordem direta para que uma outra pessoa feche a porta. Assim, é possível entender que uma ordem tem mais carga emocional que um pedido, por isso a justificativa para que se aplique o ponto de exclamação. Mesmo assim, reitero, tudo vai depender do contexto e do ponto de vista de quem interpreta. Vamos ver outros exemplos para fundamentar um pouco mais. Não saiam agora, por favor. Aqui temos um exemplo de frase imperativa, mas com valor negativo, por conta do advérbio de negação não, no início. Neste caso, o contexto pode ser dúbio, com um tom de pedido ou com um tom de ordem. Fato é que se trata de alguém querendo que outras pessoas façam algo. Pratiquem uma ação, a de não sair agora. Na próxima, vire à direita. Nessa frase, dá a entender que alguém está dando uma instrução a outro alguém, e que nesse caso, não está clara a carga emocional do falante, mas se trata de uma frase imperativa com valor afirmativo, já que não é introduzida por nenhum vocábulo de negação. E o último tipo de frase é a optativa, a qual é uma construção gramatical utilizada para expressar um desejo, uma esperança, um anseio ou uma vontade que se quer que se concretize. Geralmente, esse tipo de frase é iniciado pela partícula que poderá aparecer explicitamente ou de maneira implícita, oculta. Acompanhe os exemplos. Que você realize todos os seus objetivos. Aqui, alguém manifesta um desejo a uma outra pessoa. Tenhamos, todos nós, um ótimo dia. Este é um exemplo claro de frase optativa, expressando um desejo positivo para o dia de todos os envolvidos. O verbo no subjuntivo, juntamente com o pronome inclusivo todos nós, reforça a ideia de coletividade e esperança compartilhada. Outro ponto a ser destacado é a partícula que não aparece no início da frase, mas pode ser subentendida facilmente. Que tenhamos todos nós um ótimo dia. Sua ausência não causa nenhum prejuízo à estrutura da frase. Vamos agora a um breve exercício com 5 sentenças para que você teste seus conhecimentos diante do que entendeu do conteúdo desta aula. Se preferir, pause o vídeo para analisar e responder com tempo, tranquilidade e bom desempenho. Letra A. O sol nasceu às 6 da manhã. Esta frase está afirmando um fato sobre o horário em que o sol nasceu, ou seja, informando, e quem informa, declara. Portanto, aqui temos uma frase declarativa. Letra B. Estude bastante para a prova. Nesta frase, o locutor está pedindo ou orientando que alguém estude com intensidade para uma prova. Logo, trata-se de uma frase imperativa. Letra C. Que dia maravilhoso! Esta frase expressa uma forte emoção positiva sobre o dia, ressaltando sua qualidade de maneira enfática. Lembrem-se, se tem emoção, tem exclamação. Temos aqui um exemplo de frase exclamativa. Letra D. Gostaria de saber se você vai ao teatro amanhã. Nesta frase, o falante está indiretamente perguntando sobre a intenção de uma pessoa de ir ao teatro no dia seguinte. Sua intenção é querer saber algo de alguém falando com esse alguém. Em suma, ele se pronuncia perguntando, mas de maneira indireta, já que o ponto de interrogação não se faz presente. Então, por se tratar de uma pergunta, classificamos a frase como interrogativa. Letra E. Que nunca lhe falte saúde e alegria. Notem que nesta frase, o locutor expressa com emoção o desejo de coisas boas na vida de alguém, como saúde, alegria. Portanto, se trata de uma frase optativa. Salientando, a frase optativa nem sempre é carregada de emoção. É uma estrutura gramatical usada para expressar um desejo, uma vontade ou uma aspiração. Sendo assim, nem sempre será necessário o uso do ponto de exclamação. E aqui termina a aula de hoje. Espero que tenham aproveitado bastante o conteúdo. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais, amigos!